Pessoal, falando em corrupção, olha só, o Brasil despencou no Índice de Corrupção, que é uma aferição feita pela Transparência Internacional e teve a pior nota desde 2012, quando foi iniciada a série histórica. Ou seja, desde que começou essa aferição, nós estamos no pior índice de percepção de corrupção. Num total de 180 países, o Brasil passou da 96ª posição para a 104ª, isso de 2022 para 2023, e agora caiu mais 3 posições, ficou na posição número 107 dessa lista. 180 países, nós estamos lá atrás, na posição 107. Situação muito preocupante que a gente aborda a partir de agora com a cientista política Maíra Goulart. Maíra, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Percepção de corrupção significa que aumentou a corrupção? De modo algum. Esse indicador que projeta esse aumento na percepção de corrupção, ele contrasta com uma série histórica do Datafolha que mostra que não tem sido a principal preocupação dos brasileiros, nem tem havido um aumento na percepção. Quando perguntados os brasileiros assim, qual o principal problema do país, não houve um aumento na forma como os brasileiros apontam a corrupção num panorama de outros problemas, né? O principal continua sendo a saúde, e aí o segundo lugar, ora é educação, ora é economia, ora o desemprego, todos esses com valores maiores, a violência com valores maiores do que a corrupção, que não teve essa oscilação, mesmo quando a gente pega desde 2020. Há uma redução na percepção entre os anos da pandemia, né, até 2023, há uma redução, e em 2024 cresce um ponto percentual de 6 para 7, o que está dentro da margem de erro. Então, assim, eu não sei se essa pesquisa encontra respaldo em outras pesquisas. Mas como ela fala sobre transparência, né, a ONG ela se chama Transparência Internacional e talvez ela se baseie muito nessa percepção de falta de transparência, de fato a gente tem um fenômeno novo, relativamente novo, que é a expansão dos recursos do orçamento público que passam a ser transferidos através de emenda parlamentar, que é um tipo de transferência que tem muito pouca transparência, embora não possamos afirmar que ela seja associada à corrupção necessariamente, mas em termos de transparência ela carece quando comparamos com outro tipo de transferências de recursos. Maíra Goulart, fala um pouquinho sobre essa instituição, a Transparência Internacional, que você conhece sobre ela. Perfeito. É uma instituição muito ligada a medidas de governo aberto, que são iniciativas para aumentar a transparência das políticas públicas, dos gastos governamentais. Ela tem um indicador muito interessante sobre transparência dos governos. Meu interesse sobre ela é porque eu faço uma pesquisa sobre portais de assembleias e prefeituras, assembleias legislativas, câmaras municipais, prefeituras, para ver se elas estão conforme os indicadores de transparência e de participação social nos gastos públicos, nas decisões públicas, né? Você tem que dar ao cidadão uma forma de acompanhar aquilo que o poder público decide. Ele pode fazer isso através de ferramentas digitais de controle, através desses portais, desses sites, em que o poder público tem que prestar conta e abrir espaços para reclamações, pedidos de informação dos cidadãos. Então, essa é uma ONG que é interessante para a gente perceber o quanto que já existe hoje avanço nessa direção, né? A gente tem o poder público muito mais acessível pelas novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, falta transparência quando a gente vê que mais de 20% do orçamento discricionário da União vai sendo distribuído através de emendas parlamentares que são pouco transparentes.
ou quando a gente entra no site de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa Estadual, e vê muito pouca transparência sobre as decisões, sobre os projetos de lei aprovados, não aprovados, as discussões. Então, o Brasil precisa avançar muito nesse tipo de dinâmica que garanta maior transparência para as decisões do poder público. Até porque a percepção de corrupção ela está associada a essa caixa preta do Estado, que o cidadão percebe pouco, participa pouco. Daí essa percepção elevada de corrupção, um Estado que se retrai, que se mostra pouco, que tem pouca accountability. Lembrando que quando a gente compara a corrupção, né, com outros problemas elencados pelo brasileiro, como saúde, educação, economia, a corrupção ela é um marcador de um sentimento anti-establishment, anti-política, enquanto esses outros problemas eles estão associados ao próprio Estado, à capacidade do Estado de implementar políticas públicas concretas e que a gente pode ter esse tipo de controle e de transparência. Quando fica na rubrica da corrupção, é um sentimento muito difuso, que pode estar captando uma rejeição a determinados políticos, um desconforto geral da população, que é diferente quando ele fala saúde. E aí o poder público entende, precisamos melhorar as políticas públicas de saúde. É mais concreto e tem mais a ver com a política. Maíra Goulart, cientista política, falando sobre essa aferição da transparência internacional, a percepção da corrupção pelos brasileiros, fazendo o Brasil cair um pouco em um ranking mundial. Estamos aí, depois da 100ª posição, aí, oscilando, né, de um ano para o outro, e agora na posição de 107. Vamos ver se vamos avançar. Mas é interessante Diga, observar Maíra. que a média global, o Brasil ele teve 34 pontos, né? Numa escala de 0 a 100, o Brasil pegou 34 pontos. Mas a média global é 43. Então, a gente vê que tem uma percepção disseminada de falta de transparência do poder público. Então, o poder público tem que avançar mais em ferramentas digitais de transparência, em colocar suas contas públicas à disposição do cidadão. É isso que o Supremo Tribunal tem pedido, né, dos parlamentares na questão das emendas. Maíra Goulart, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa tarde.